Joyce, né? Eu sou professora dos adolescentes na Igreja Assembleia de Deus, no bairro do Farol. E hoje a gente vai estar continuando, né? Falando sobre a família cristã, né? Que a gente está conversando sobre nesse trimestre sobre isso. E a lição de hoje é a lição 10, tá? Quem tiver a lição pode estar acompanhando, se vocês ainda não estudaram. A lição 10 ela vai estar falando sobre caráter, a melhor herança. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse tema hoje. Mas antes vamos orar? Vamos lá. Paizinho querido, eu quero te agradecer por mais um dia, Pai, que tu nos concede, por esse momento que nós estamos tendo de conversar sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, Pai. Que tu venha falar conosco e ensinar mais a tua palavra a nós. Já te agradeço por tudo. Amém. Amém? Vamos lá. A lição, como eu disse, ela vai trazer esse tema hoje pra gente sobre caráter, né? A melhor herança. Quando a gente pensa em herança, a gente pensa em algo que alguém, né, pode deixar pra gente. Geralmente alguém da nossa família, né? O pai, ou mãe, um tio, um avô, uma avó. Né? E quando a gente pensa em herança também, a gente pensa em riqueza, algo financeiro que essa pessoa possa deixar pra gente. E a lição, ela vai trazer algo melhor, né? Que a família pode dar pra gente de herança, que é caráter. E aí, quando a gente pensa em caráter, o que é caráter, né? Caráter é um conjunto de características, né, e traços relativos à maneira de agir de alguém e de reagir, né? Como a gente se comporta, né? Mediante alguma situação, como a gente reage a essa situação, né? Isso é o caráter, né? A gente é trabalhado o nosso caráter desde muito pequena, né? Na nossa família, geralmente, que é o maior tempo que a gente tem, né, da vida. A gente passa o maior tempo da nossa vida com a nossa família. Então, desde pequeno, o nosso caráter ele vai ser moldado pela nossa família, né? Os nossos pais que nos ensinam as coisas, que dão um primeiro não, né? Aí você vem aprender que aquilo você não pode fazer, mas tem algo que você pode fazer, né? E isso vai moldando o nosso caráter, né? Caráter é diferente de personalidade, né? Personalidade ela abrange bem mais coisas, né? Isso é importante porque tem pessoas que têm distúrbios, né, de personalidade, vocês já ouviram falar, psicopata, né, entre outros exemplos. Né? Então, personalidade ela difere de caráter, né? Caráter está muito ligado à moral, né? O que você pode, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Isso vai construindo, né, o seu caráter. Como eu disse, geralmente a gente aprende as coisas em casa, né, na família, né? E, portanto, é a nossa família que nos ensina, né, nossos pais que nos ajudam a construir um bom caráter, né? Vocês também já devem ter ouvido essa palavra, né? Bom caráter, mau caráter. O que é que faz uma pessoa um mau caráter, ser um mau caráter, né? E o que é que faz uma pessoa ter um bom caráter, né? A gente realmente liga a pessoa ao mau caráter, aquelas pessoas que enganam as outras, né? Roubam, né? Mas a gente pode ver coisas menores sobre talvez ter um bom caráter ou um mau caráter, né? Um exemplo é a questão do jeitinho brasileiro. Vocês já ouviram falar em jeitinho brasileiro? É aquela pessoa que dá um jeitinho para tudo, né? Geralmente tem a coisa certa e a coisa errada, né? A maneira certa de agir é a maneira errada, mas aquela pessoa dá um jeitinho, né? Vamos dizer que não tem como você fazer aquilo, né? Porque é errado. Não, mas vamos dar um jeitinho. E infelizmente muitas pessoas trazem esse modo de agir, né? A gente mesmo às vezes leva esse modo de agir para a igreja, né? Para a nossa comunidade cristã. A gente se converte, né? É cristão agora, mas a gente às vezes não deixa a maneira de agir, né? A gente traz isso para a igreja, né? Às vezes você diz, irmão, não pode isso, né? Isso é errado. Mas eu vou dar um jeitinho para você. Será que é correto a gente agir dessa maneira, né? É o famoso jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Às vezes a gente quer dar um jeitinho para alguma coisa, para as coisas. Mas a Bíblia, ela fala que a palavra do cristão, ela é sim ou não, né? Ou a coisa está certa, ou a coisa está errada, né? Então vamos parar para pensar um pouquinho, né, sobre isso, né? Meditar um pouquinho. Será que é certo a gente dar um jeitinho quando as coisas não tem jeito, porque ou é errado ou é certo? Que a gente possa parar para pensar, né? E a gente pode ter vários exemplos. Um exemplo que eu pensei é a questão de furar fila, né? Algo tão simples que a gente pode pensar. Furar fila, mas eu vou ter um mau caráter só porque eu furei uma fila. Não, mas são coisas pequenas que a gente pode ir pensando, né? A gente já parou para pensar naquela pessoa que está atrás na fila, né? Que você vai tomar o lugar dela.
Às vezes ela se organizou para chegar ali cedo, para poder ter aquele horário certo, né? Que ela já pensou em fazer outras coisas depois, e aí vem uma pessoa e toma o lugar dela na fila. Imagina como essa pessoa vai ficar frustrada, né? Revoltada, porque ela fez tudo certo, mas alguém quis dar uma desperto na frente dela, né? Quis dar um desperto com ela e tomou a vaga dela. Você já parou para pensar sobre isso? Como deve ser chato e revoltante, né? Você tá ali e alguém tomar o seu lugar. Com certeza você já passou por isso, né? Alguém tomar o seu lugar na fila. Então a gente não deve fazer com os outros isso, né? Primeiro porque o nosso caráter tem que ser baseado em Cristo, né? Então será que Jesus furaria uma fila? É uma coisa boa para se pensar. Outra coisa mesmo, um exemplo simples. Questão de pescar ou colar na prova, né? Será que é correto fazer isso? Né? Com certeza vocês sabem a resposta. Né? Então são coisas pequenas que às vezes a gente não para pensar no nosso dia a dia, né? Mas quando é uma coisa grande que a gente vê uma notícia na televisão, porque fulaninho roubou isso, fulaninho fez, é um mau caráter, né? Mas será que devolver um troco que veio a mais, será que é certo? Será que, mas a pessoa que contou errado, foi bênção, né? Que bênção, eu estava precisando mesmo desse dinheiro e saiu mais barato. Será que é uma bênção realmente? Será que foi Deus que permitiu que a pessoa entregasse o troco errado? Será que a bênção na realidade não é você devolver o troco para a pessoa e mostrar que você tem um caráter de Cristo em você? Né? Então é coisas para a gente estar pensando sobre o que é ter um bom caráter ou não. Né? Que a gente não possa trazer essas coisas para dentro da igreja, né? Ter um mau caráter. E às vezes você diz, Joyce, mas é aquelas pessoas que são tão boas, eu conheço uma pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, mas só tem um defeito. Ela fala tanto da vida dos outros. Se alguém fez alguma coisa errada, ela logo diz, eu já sabia, fulaninho não prestava. E essa pessoa é um mau caráter por isso. Como vocês sabem, todos nós pecamos, né? A gente vive com essa natureza pecaminosa e todos nós temos falhas, mas por isso é importante a gente ter um caráter, né, moldado por Cristo, né? O que foi que Jesus, quando estava aqui, ele ensinou aos discípulos? Ele ensinou aos discípulos a serem humildes, né, ter misericórdia, mansidão. É isso que Jesus passava para os discípulos. Jesus estava moldando o caráter dos discípulos segundo a sua imagem, né, segundo o seu caráter. E é isso que a gente tem que pedir a Deus. Ninguém é perfeito, né? A gente sempre vai ter falha numa coisa ou na outra. Mas se a gente pedir a Deus para que o nosso caráter seja moldado ao dele, a gente vai conseguir melhorar em muitas coisas, né? E as pessoas vão olhar para a gente e ver realmente o caráter de Cristo em nós. Então, é interessante porque quando a gente vai aprendendo mais de Deus, quando a gente vai aprendendo sobre a palavra, a gente vai começando a parar e pensar sobre essas coisas, né? Que às vezes a gente vai na onda das pessoas, né? Porque todo mundo faz, fulaninho faz, né? Então acho que é normal, não tem problema. Deus também agir dessa forma, mas será que Jesus agiria? Será que isso é digno de um caráter de uma pessoa cristã? As pessoas vão olhar para mim e vão dizer, você tem um bom caráter. Ou será que as pessoas vão ficar em dúvida? Não sei, ela age assim, ele age assim. Então que a gente possa estar pensando um pouquinho sobre como é ter um bom caráter, um caráter moldado à imagem de Cristo. Né? Como Jesus ele passava isso para os discípulos, ele ensinava isso. Né? E aí, voltando, essa é a herança, né, que a gente vai receber dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares. Né? Essa é a melhor herança, é um caráter bom. Né? Que as pessoas olhem para a gente e digam, como essa menina, como esse menino tem um bom caráter, né? Faz as coisas corretas. E é interessante também você perceber que você pode dizer, mas a minha família não é cristã, né? Meus pais não são cristãos, e só por isso eu vou ter um mau caráter? Claro que não, né? Quantas pessoas a gente não conhece que não são cristãs, mas a gente olha e tem um caráter assim, uma pessoa justa, né? Um caráter excelente, que a gente olha, meu Deus, né? Que pessoa maravilhosa, justa, faz tudo que é correto, né? E você pode pensar, Joyce, mas também meus familiares não são cristãos e eu vejo algumas coisas que não é de uma pessoa que tem um bom caráter. Mas será que Deus agora ele não quer usar você para passar essa herança para os seus familiares, né? Não com arrogância ou com orgulho, ou desrespeitando ninguém, mas com amor, né? Dizendo, mas será que é assim que se faz? Será que não é melhor fazer assim?
né? Talvez Deus está querendo lhe usar para isso, para passar para os outros essa herança de ter um bom caráter, né? Então esteja pensando também sobre isso. A lição ela também vai tratar da questão da herança. Quando a gente pensa em herança, a questão de dinheiro, né? Quando ela fala caráter é a melhor herança, né? E não dinheiro, não bens materiais. E ela vai trazer um texto para a gente hoje. Eu queria que vocês abrissem em Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Lucas 12, do versículo 13 ao 21. E aí, encontraram? Vamos ler? Diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhe contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E aí ela vai trazer essa herança, né? Será que o mais importante é você ter dinheiro, ter bens, ter riquezas, né? É interessante a gente pensar, porque no mundo que a gente vive, capitalista, né, sempre a gente quer ter algo mais, né? É isso que a mídia passa pra gente, que os meios de comunicação passam, que a internet passa, né? Pra gente estar querendo sempre mais. Ah, eu vi isso, eu não tenho isso, isso, a blogueira tal tem isso, eu tô sempre ali querendo consumir mais, eu quero. E a Bíblia ela vem tratar disso, da avareza, né, que esse homem, ele tinha. Né? Jesus, ele mandou: olha, tenha cuidado, certo? Porque esse homem, ele era rico, né? Ele já era rico. E a terra dele produziu muito. E ele pensou: o que é que eu vou fazer com isso? Né? Ele podia ter pensado em ter dado, né? Dividido, ele já era rico, para que mais? Mas não, ele pensou: não, eu vou destruir todos os meus armazéns e construir maiores, porque aí eu vou ter isso por muitos anos, todos esses grãos, tudo isso eu vou ter por muitos anos, e eu vou ficar aqui descansado, vou beber, comer, né? Vou curtir aqui porque eu vou estar seguro, né? E aí Deus disse: mas que sensato, né? Essa noite eu vou pedir tua alma, e isso daí vai ficar para quem? A gente sabe que quando a gente morre, a gente não leva nada, né? Essas coisas ficam aí, né? E muitas pessoas estão preocupadas mais com isso do que com a alma, com a salvação, com a vida espiritual, né? Então, o que realmente a gente precisa cuidar é da nossa vida espiritual, né? E esse homem, ele estava preocupado com isso, ele estava preocupado com o que tinha, com os bens que tinha, né? E aí eu acho que nunca a gente pensou tanto sobre o que a gente precisa ter, né? A gente está passando por um momento difícil agora, né? De quarentena, que a gente realmente para pensar um pouquinho na vida, né? Será que eu preciso tanto dessas coisas, né? Que eu quero, quando a gente está vivendo de uma maneira tão simples, né? Em casa, com a nossa família, às vezes a gente não precisa daquilo que a gente acha, né? A gente olha uma loja que está em promoção, outra, mas para que eu vou querer isso, né? Eu não estou precisando. Então, eu acho que a gente nunca pensou tanto sobre isso, né? E é interessante, não sei se vocês lembram também da história do jovem rico, né? Eu acho que essa é a questão aqui, que era desse homem, né? O jovem rico, ele amava mais as coisas que tinha, o dinheiro, a sua riqueza, do que a Deus, né? Quando isso acontece, é o problema, né? A gente vai ver na Bíblia que existiram homens ricos, né, na Bíblia. Você lembra de Jó? Né? Jó, ele era rico antes de passar por tudo que ele passou, e depois Deus o abençoou em dobro, ele se tornou ainda mais rico do que era, né? Se tem alguém que pode tornar alguém rico, é Deus, né? Porque ele é o dono do ouro e da prata, né? Ele é o dono de tudo. Então o problema não é só em ser rico, né? Jó era um homem rico, a gente vê Salomão, né? Será que teve rei mais rico que Salomão? Davi, Abraão era um homem
que tinham muitas posses, né? Então o problema não é a riqueza em si. A gente vai ver em alguns versículos, a lição de vocês podem acompanhar na página 50, fala assim, em Mateus 19, 24 tem: e digo, ainda é mais difícil um rico entrar no reino de Deus que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E 1 Timóteo 6,10 fala: pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. Então o problema não é a riqueza em si, mas você amar mais ao dinheiro do que a Deus. A gente vê isso com o jovem rico, como eu disse, né? Com esse homem, que ele era avarento, né? Ele queria mais. E é interessante a gente pensar na nossa vida, né? Será que a gente está sendo influenciado, né, em querer sempre mais? Eu estava pensando, tipo, tem pessoas que gostam de ter um celular sempre, né? Mas o seu celular já perdeu o uso, né? Ou você quer um melhor porque todo mundo já tem um melhor, né? Isso é interessante a gente parar para pensar também no nosso consumo consciente, né? Porque Deus, ele nos deu a terra, né, para a gente cuidar dela. E para onde é que vai tanta coisa que vira lixo, né? Que a gente não quer mais porque só tem o melhor. Então é bom a gente parar para pensar nisso também, sobre esse consumo consciente, né? Mas voltando aqui para a lição, o caráter que a gente tem que ter é um bom caráter, né? Uma herança, a herança que a nossa família tem que nos deixar é esse caráter. E não a gente estar preocupado com riquezas, né? Essa herança, eu quero ganhar muitas coisas, ser muito rico. Essa não tem que ser a nossa preocupação. É uma coisa que Deus, ele nos dá também. Não é que a gente agora não vai poder correr atrás das coisas. Não. A gente tem que estudar, né, para ter realmente a profissão que a gente gosta de fazer, né? Não só porque ela vai nos dar riquezas, não, mas porque a gente vai gostar de fazer, porque a gente vai poder ajudar o outro, porque a gente vai poder ali transmitir o amor de Deus ao outro, porque o outro vai poder ver o caráter de Deus em nós. E como consequência a gente também vai ter o ganho financeiro, a gente vai poder comprar as coisas que a gente gosta, mas sem deixar que isso tome o nosso coração. Então que a gente possa estar pensando sobre isso, né? Sobre o que é ter caráter realmente. Com quem é que a gente aprende esse caráter, né? Ter um bom caráter, porque Deus, ele usa os nossos familiares para isso, usa os nossos pais, aquela pessoa que nos cria para dizer o que é correto ou não. E se você acha que isso não acontece com você, Deus pode estar querendo usar você, né, para ensinar sobre o caráter, que você pode estar meditando sobre isso, que você possa estar pensando também que é a melhor herança que podem deixar para você e que você pode deixar para alguém, que você possa estar pensando também sobre essa questão da necessidade de ter e de querer mais, né, que a lição ela vai estar falando sobre isso. Que a gente não deve ser avarento, que o nosso coração ele seja totalmente dedicado a Deus, que o nosso maior amor seja a Deus e não pelas coisas que a gente pode ter ou querer ter, né? E que, como eu acho interessante que Jesus ele fala também, eu não sei se vocês lembram, né, daquele texto que perguntam a Jesus se ele deve pagar os impostos e ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente não pode, às vezes, eu vou fazer isso porque eu vou ajudar o próximo, então eu vou deixar de pagar isso que é minha obrigação, né, porque eu vou fazer algo para Deus. Não, isso não é de uma pessoa que tem o caráter de Cristo, né? A gente possa estar pensando nisso também, porque Deus ele ensina a gente tudo a fazer tudo correto, né? O sim e o não tem um meio termo, não tem um jeitinho, e o que é de Deus você faz para Deus, maravilhosamente bem, né? Para Deus, mas você não vai deixar de fazer algo que é sua obrigação, porque você disse que é para dar a Deus. Então que você possa estar pensando sobre todas essas coisas nessa lição, né? Que você possa ter parado para refletir, né? O intuito da lição é esse, da gente aprender, parar para refletir coisas que a gente nunca refletiu antes, né? Que às vezes a gente no dia a dia com os outros, a gente vai, né, sendo levado, né? Mas que a gente possa remar contra a maré, né? Quando você vê todo mundo indo para um lado, você diz: mas não é assim que eu vou agir, não é assim que a minha família me ensinou, né? Não é assim que Deus me ensina, eu vou ao contrário, né? Como a nossa mãe sempre diz, né? Você não é todo mundo, né? Então você tem que realmente fazer a diferença. E que você possa estar pensando sobre isso, que o seu caráter seja baseado no caráter de Jesus. Não vou dizer igual, né? Porque talvez seja muito difícil, mas que seja semelhante ao de Cristo, que as pessoas possam